Meu nome é Luiz Henrique Batista de Oliveira Pedroso, eu sou professor das Faculdades Integradas do Vale do Ivaí e a convite vim trazer para vocês uma pequena contribuição com relação a um assunto muito ligado à questão da pandemia que a gente tem enfrentado nos municípios. Além de professor, eu sou procurador municipal de um dos municípios aqui da região metropolitana de Londrina, e essa temática tem sido, na verdade, algo bastante constante, bastante presente nas discussões de trabalho e tem ganhado espaço também no meio acadêmico, né, e nas discussões aí nas redes sociais e nos jornais, né, Brasil afora. A gente delimita então, né, esse assunto focando no impacto da pandemia do Covid-19 nas contratações, nas licitações junto ao poder público. E daí eu vou falar para vocês um pouquinho, né, da minha experiência e com relação à MP 926, né? Essa MP 926, ela veio, né, ela foi editada no dia 20 de março agora, né? Não muito bem próximo, né, vamos dizer assim, da declaração de pandemia. Logo depois, vamos dizer assim, de declarada a pandemia. Ela veio para alterar especificamente a Lei 13.979 de 2020, né? Foi uma lei que veio aí em fevereiro para poder tratar especificamente das medidas a serem aplicadas nas situações de emergência decorrentes da pandemia do Covid-19, né? E essa MP 926, ela vai tratar especificamente dos procedimentos de aquisição, né, de bens e insumos e da contratação de serviços necessários para o enfrentamento da pandemia, certo? E as alterações carreadas por essa emenda, essa medida provisória, perdão, elas impactam diretamente, né, a forma como os municípios, em especial, e os estados, vêm promovendo os processos licitatórios para a aquisição desses gêneros necessários para combater o vírus aí, né? Então, as principais implicações dessa medida provisória 926, eu separei em 10 pontos, né? Aquilo que essa medida tem trazido para a gente no campo prático, vamos dizer assim, como sendo as principais mudanças. Então, a primeira coisa, né? A medida provisória 926 de 2020, ao alterar a Lei 13.979, né, de fevereiro de 2020, ela vai alcançar todos os procedimentos para aquisição de bens e insumos, né, e contratações de obras e serviços feitos no âmbito da administração pública direta ou indireta, tanto da União quanto dos estados, do Distrito Federal, dos municípios e também das estatais, certo? Os entes da federação, né, no caso a União, os estados e os municípios, vão poder disciplinar e regulamentar os procedimentos, mas é essa medida provisória, né, que altera a Lei 13.979 de 2020, que vai ditar, vamos dizer assim, as regras a serem aplicadas a todos os procedimentos licitatórios direcionados ao combate ao vírus. As principais alterações, né, vão estar concentradas, por assim dizer, no artigo 4º da Lei 13.979 de 2020. Teve várias outras, mas assim, as principais, no meu ponto de vista, são aquelas que vão estar nesse artigo 4º. A primeira delas, né, é com relação ao procedimento a ser aplicado quando da contratação de obras e serviços para combate à pandemia ou para aquisição de bens e insumos para combate à pandemia. Vai colocar como sendo possibilidade de dispensa de licitação.
E daí aqui, a novidade é que esse artigo 4º, ele coloca, inclusive, serviços de engenharia. Né? Vai prever a possibilidade aí do poder público fazer obras, né, para combater os efeitos do vírus e vai, na verdade, dar uma possibilidade, inclusive, do poder público adquirir bens, né, e insumos, bens, inclusive, que não sejam necessariamente novos. Então, uma novidade aí, trazida de forma bastante preocupante até por parte de quem atua nos processos licitatórios, é a possibilidade de aquisição de bens usados, né? Desde que o fornecedor, obviamente, se comprometa a garantir, né, garantir, vamos dizer assim, o bom aproveitamento desse bem, né, a funcionalidade desse bem, essa medida provisória, né, vai permitir, então, que o poder público possa fazer a aquisição de bens usados, certo? Outra coisa que eu coloquei aqui para vocês é o fato da dispensa de licitação, nesses casos, ser taxativamente temporária. Só que o que coloca, né, a medida provisória 926, com relação a questão das dispensas para o combate ao Covid. Quando fala que é temporária, né, a forma de se promover essas dispensas, ela coloca temporária atrelada ao período em que continuar, vamos dizer assim, permanecer a pandemia. Então, enquanto perdurar a pandemia, né, essas dispensas poderão ocorrer na forma como a medida provisória que altera significativamente o texto da Lei 13.979 prevê, certo? Também no artigo 4º, letra B, ele vai exigir que as informações relativas a essas dispensas de licitação para o combate do vírus, né, Covid-19, estejam necessariamente previstas num nicho, né, próprio no site do município ou do governo do estado ou da União. Então, não basta que o poder público simplesmente siga o procedimento de dispensa, né, mas que ele dê a devida publicidade, colocando de forma destacada, nítida, né, e bastante acessível a todas as informações relativas aos procedimentos de dispensa para aquisição de bens e insumos ou para contratação de obras ou serviços para combater a pandemia, certo? E daí, nesse procedimento, né, de dispensa, que vai ser dado necessariamente as informações de publicidade, tem que trazer dados como, por exemplo, os dados do contratante, né, a inscrição dele na Receita Federal, tem que trazer o prazo contratual de forma bem clara, né, tem que trazer o quantitativo, né, os valores de forma bastante clara também, há de apresentar também as quantidades, né, quando se trata de bens e insumos, trazer as quantidades relativas a essa contratação, certo? Outro ponto é a possibilidade excepcional de contratação de empresas, né, que foram penalizadas, né? Então, a lei de licitação, originalmente, ela impede, né, ela impossibilita que o poder público contrate com empresas que tenham um nome sujo, vamos dizer assim, que estejam sujas na praça, né? Que tenham lá certidão negativa com relação à questão fiscal e trabalhista. Essa MP 926, visando de forma bem contundente, como eu disse, o combate ao vírus, ela arruma uma possibilidade, arruma um jeito, vamos dizer assim, de empresas que tenham
tenham sofrido alguma penalização, né, junto ao poder público, de promover o contrato, né, participar desse procedimento aí para poder fornecer esse bem ou esse insumo ou prestar o serviço, né, executar a obra que se necessita, né, que se almeja, né, para combater a pandemia. Mas para isso é preciso comprovar necessariamente, né, que essa empresa que tem aí um histórico de penalização, né, é a única capaz de fornecer o bem ou o serviço que o poder público precisa para combater a pandemia, certo? Mas fica aí um alerta com relação a essa possibilidade, sim, né, de contratar, então, empresas que têm um histórico não muito bom, vamos dizer assim, que tenham sido penalizadas. Outro ponto que eu separei para vocês aqui é com relação à contratação de serviço ou aquisição de bens e insumos para combater, né, para enfrentar o Covid. Não vai ser exigida a elaboração, né, por parte do poder público de alguns estudos que a lei de licitação normalmente exige quando vai viabilizar, vamos dizer assim, nortear a aquisição de um bem ou a contratação de um serviço. Então, por exemplo, né, não vai ser exigida a elaboração de estudos preliminares, né, quando for para contratar serviço ou aquisição de bens e insumos para combater a pandemia. Está justificado lá que é para a pandemia, está comprovado que é para a pandemia, a medida provisória vai viabilizar, né, vamos dizer assim, abrir o caminho para que esse estudo preliminar que normalmente a gente pede seja dispensado, vamos dizer assim. A questão também com relação ao gerenciamento de riscos, né, da atividade ou daquilo que se pretende contratar, ela fica, na verdade, centralizada, vamos dizer assim, somente durante a fase de gestão do contrato. E vai poder também ser apresentado, né, um termo de referência, que a gente chama, ou um projeto básico bem simplificado, né, bem diferente daquilo do rigor, vamos dizer assim, de praxe da lei de licitação, né. Então, a lei de licitação, ela traz alguns requisitos, né, de uma forma muito mais pesada, né, que a medida provisória vai amenizar, levando em consideração justamente essa questão da emergência, a situação de emergência que a pandemia vai carrear aí para o poder público, tá? Um outro ponto que eu coloco aqui para vocês, né, chamo a atenção de vocês aqui, quanto à atuação da administração pública, né, para combater a pandemia, é aquilo que vai estar previsto no artigo 4º, né, letra F, da Lei 13.979, de 2020, né, que foi, reforço, foi alterada pela medida provisória 926. Esse artigo ele vai prever que, diante da restrição de fornecedores ou prestadores de serviço, poderá ser dispensada documentação que comprove regularidade tributária, né? Melhor dizendo, fiscal e trabalhista. Então, normalmente, a lei de licitação exige, né, que o contratado, apresente ao contratante, no caso ao poder público, certidões de regularidade fiscal e trabalhista, né? Em razão da pandemia, em razão da situação, né, de emergência que o Covid tem gerado aí no cenário mundial e em especial aqui no Brasil, o artigo F da Lei 13.979 dispensa, vamos dizer assim, as empresas, né, que poderão potencialmente fornecer os bens ou os insumos ou oferecer
o serviço, né, que o poder público necessita para combater a pandemia, de apresentar mais essa documentação, certo? Vai manter só a necessidade de se apresentar a regularidade com relação ao INSS. Com relação à regularidade fiscal e trabalhista, a nova legislação, vamos dizer assim, né, aplicada, ameniza, né, essa exigência. O artigo 4º, na letra G, também vai trazer uma outra alteração bastante importante. Vai reduzir os prazos, né, para os processos licitatórios que vão, né, ser deflagrados, vamos dizer assim, levando em consideração a aquisição, né, de bens ou insumos ou a contratação de serviços, né, para combater a pandemia. Quando for, por exemplo, pregão, né, na modalidade presencial ou eletrônico, né, vai poder ter, né, ante a justificativa de que esse pregão eletrônico ou presencial está sendo feito para atender a questão da pandemia, né, o prazo ser encurtado pela metade, né? Então, se o prazo é, por exemplo, de 5 dias, né, metade de 5 aí seria 2,5. Pela nova regra, né, vai ser o primeiro número par antecedente. Então, de 5 vai pular para 2 dias, né, o prazo, vamos dizer assim, para ter a abertura do procedimento aí e para que ele possa correr, vamos dizer assim, de uma forma mais rápida, certo? O artigo 4º, letra G ainda, ele vai dispensar a realização de audiência pública, né, quando for na modalidade pregão eletrônico, e vai colocar ainda no artigo 4º, letra H, a possibilidade de se alterar o prazo de duração dos contratos. Então, os prazos, né, vão passar a ter, quando o contrato for firmado, né, visando essa questão da pandemia, vai ter um prazo aí geral de 6 meses e ele vai poder ser prorrogado enquanto perdurar a situação de emergência que a pandemia provoca, né, no cenário nacional. Outra alteração que a gente vai encontrar também nesse artigo 4º é que os contratos eles poderão ter um acréscimo ou uma supressão de 50%. Então, diante dessa questão da pandemia, todos aqueles que participarem dos processos licitatórios, que terão, vamos dizer assim, como justificativa o combate ao Covid, eles necessariamente já ficam sabendo, né, ou ao menos deverão ficar sabendo, né, que podem ter uma alteração de 50% para mais ou para menos, né, no quantitativo aí, do contrato, certo? E por último, né, a questão da vigência das novas regras, né? No artigo 8º da Lei 13.979, vai ter, né, uma norma clara, vamos dizer assim, de que as novas regras, né, atinentes a essa questão aí da pandemia vão vigorar, né, vão valer, né, enquanto perdurar a situação de emergência de combate ao Covid-19. Então, perceba, né, a gente vai trabalhar aí com a Lei 13.979, só que essas alterações trazidas, né, posteriormente pela medida provisória 926, afetou significativamente o fluxo, vamos dizer assim, dos trabalhos no âmbito administrativo. Então, a administração pública como um todo, ela tem, na verdade, um ritmo de trabalho, um fluxo de processos licitatórios, né? Com a alteração
desse fluxo, né, para poder atender, logicamente, essa situação de emergência, alguns municípios, ou posso dizer para vocês, se não todos, uma boa parte deles, e os estados, né, se encontraram, vamos dizer aí, com uma imensa dificuldade para poder juntar o quebra-cabeça com relação às novas regras, né, aplicáveis às licitações que vão ser que surgiram, né, que estão surgindo para combater a questão da pandemia. Então, assim, só para ilustrar, né, no município onde eu trabalho, nós fizemos para poder agilizar as contratações através de dispensa, né, aquilo que não poderia aguardar o desfecho do pregão, né, presencial ou pregão eletrônico e que poderia ser encaixado na forma de uma dispensa, né, justamente por conta dessa abertura trazida pela medida provisória 926, nós formalizamos o parecer referencial, né, com todas essas orientações, e esse parecer referencial foi encaminhado para o setor de licitação. Então, lá no setor de licitação, quando o responsável por acolher as solicitações da Secretaria de Saúde, por exemplo, do município, ele se deparando em que, com a justificativa, né, e com a urgência ou emergência da aquisição, né, do bem ou do insumo ou da contratação do serviço, ele nem remete mais para a Procuradoria do município para que nós façamos a análise dessa situação. Já aplica de imediato esse parecer referencial justamente como uma forma de agilizar o serviço, né, e desafogar, vamos dizer assim, o fluxo de trabalho, né, e desburocratizar, vamos dizer assim, as aquisições. Porque perceba, as cotações para a aquisição desses insumos, desses equipamentos, né, elas têm subido dia após dia, né. Tá todo dia aí nos jornais, né, tá faltando equipamento disso, faltando luva, faltando máscara, né, faltando material de esterilização, de higiene, né. Então, na verdade, não existe a possibilidade de perder tempo, de aguardar muito tempo. Só que existe aquele temor, né, em se deflagrar um processo sem um mínimo, vamos dizer assim, de cuidado ou de cautela, porque um dia essa pandemia há de acabar, né? Assim espero que seja logo, né? E quando isso acabar, né, o procurador, o servidor público que está à frente desses processos licitatórios, ele está atrelado, né? Ele está, de certa forma, colocando o seu nome ali e a sua profissão em evidência nisso, né? Então, logicamente que não pode descuidar, vamos dizer assim, da cautela, mas a questão da burocracia é colocada, vamos dizer assim, em um patamar secundário para que justamente a contratação saia e atenda o quão rápido possível, né, a necessidade das secretarias de saúde, certo? Então, é isso, gente. Eu tenho um tempo bem curtinho, né, para poder tratar de um assunto com vocês. Eu separei essa situação aí porque eu considero que é algo que a gente vai encontrar em todos os municípios, em todos os estados, né? Quero deixar para vocês aqui o meu abraço, né? E tenho certeza que isso vai acabar logo, né? Que nós vamos, na verdade, nos sair bem dessa. Eu tenho fé que isso vai terminar bem. E depois que tudo isso acabar, a gente pode discutir sobre várias outras coisas, quem sabe presencialmente, certo? Foi um prazer ter vocês aqui, né, assistindo essa
pequena explanação com relação a essa medida provisória e essa lei. E para quem quiser entrar em contato comigo e trocar uma ideia com relação a essa questão licitatória, administrativa, constitucional, tá? Pode me adicionar lá no meu Instagram, né? Luiz com Z, Pedroso com Z, ou pode me mandar um e-mail também, luizpedroso, tudo com Z, @hotmail.com, tá certo? Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.